Bom, galerinha, eu vou começar falando porque, enfim, quem vai chegando vai conseguir pegar também as explicações. E se não, depois assiste no replay, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo aí. Hoje é sexta-feira, não dá para perder tanto tempo assim. Então, eu acabei decidindo falar sobre planejamento 2017, porque a gente está agora em dezembro e é a hora que todo mundo começa a pensar no próximo ano. E esse ano passou super rápido. E aí não adianta, se a gente não planejar, a coisa vai e a gente nem vê o que aconteceu no ano todo. E ainda me acontece um acidente desses, né, dessa semana aí com o pessoal do futebol e acaba que a gente pensa mesmo na brevidade da vida, né? O que a gente está fazendo dos nossos dias, o que a gente está deixando de fazer, pensando que vai poder ter um amanhã, que vai sempre ter tempo toda a vida para fazer. E nem sempre a gente tem esse tempo, né? A gente não sabe, na verdade, o dia de amanhã. Mas o importante é fazer o que está possível hoje, né? O que está disponível hoje para o nosso alcance. Então, galera, por que é importante planejar? Tá? A primeira coisa que eu acho legal explicar é que o nosso cérebro ele funciona de uma maneira muito específica e ele precisa de foco. Então, imaginem que a gente tem uma área chamada formação reticular. E essa área é responsável por focar no que a gente está precisando aprender ou desenvolver no momento. Imagina que se a gente não tivesse essa área. Oi, Kali! Oi, Ali! Imagina que se a gente não tivesse essa área no nosso cérebro, simplesmente a gente iria ficar louco, porque são muitas informações que a gente recebe todos os dias, né? Pela internet, pelas pessoas, enfim, todas as mídias, a gente recebe muita informação. Se o nosso cérebro não tivesse essa função de ter o foco, a gente jamais ia conseguir sair do chão, né? A gente ia ficar bem atordoado aí olhando para tudo que é lado. Então, como a gente tem essa área do cérebro que funciona com o foco ativado, para a gente ativar isso, nada é melhor que dizer para o nosso cérebro o que a gente quer. E é por isso que é tão importante fazer uma lista. Aí tem várias formas, a gente pode fazer uma lista, pode fazer um cartaz com recortes de imagens que a gente quer, depois eu vou explicar com mais detalhes. Mas basicamente, essa lista é muito importante para a gente não deixar passar o nosso ano em branco. Oi, Darby! Oi, Kari! Tudo bem, gurias? Que bom que vocês entraram. Então, como eu vinha falando, essa importância então de fazer a lista é para que o nosso cérebro consiga ativar o foco naquilo que a gente deseja realizar. Então, para fazer a lista, é importante que, para começo de conversa, todo mundo pegue aí papel e caneta e já vá anotando esses pontos, que é para colocar tudo que você deseja para o seu próximo ano sem, uh, sem ter medo de colocar, sabe? Sem ficar mensurando, tipo, será que realmente dá? Será que não dá? Primeiro coloca. Coloca tudo que tu tem vontade que aconteça. Oi, Karine! Oi, Cássia! Coloca então tudo que tu tem vontade que aconteça no teu próximo ano, sem ficar limitando ou julgando se é possível ou não. Depois a gente vai para essa parte aí do se é possível ou não, mas primeiro coloca lá tudo que tu tem vontade. Dessa forma, tu vai direcionar o teu cérebro para ter foco nessas coisas. Então, o foco é muito importante porque, por exemplo, assim, você decidiu que você quer comprar um carro, né? Aí você vai fazer pesquisa, vai ver qual é o tipo do carro, daí daqui a pouco você decide que você quer comprar um carro vermelho. E daí que tu começa a observar um monte de carro vermelho na rua, que antes tu não te chamava muita atenção, e agora tu começa a observar que tem muito carro vermelho na rua. Por quê? Porque o teu cérebro focou no carro vermelho, por isso que tu começa a prestar atenção nisso. Então quer dizer que tu está conseguindo ativar o teu foco pro que tu está desejando. Por exemplo, o Leonardo falou da questão da viagem para a Europa. Então, o que ele vai começar a ver quando ele tiver esse foco? Toda a questão de... Aí vai começar a surgir folder, vai começar a vir coisa na internet, vai
aparece muita coisa no nosso campo, por quê? Porque aí o nosso cérebro está direcionado para focar. Então, entre 1000 informações que vão vir, aquela da viagem, aquela do carro é o que vai chamar a atenção. E aí as pessoas ficam achando que é aquela história da lei da atração, que vai vir por um milagre, tudo que você escreveu lá na agenda. E não é, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que com esse foco do cérebro ativado, você vai criar mecanismos mais rápidos para realizar aquilo. Então, você vai pensar na organização, em como você vai fazer, a parte financeira, como vai fazer a pesquisa para saber o que você quer, enfim. Isso é um passinho depois. Oi, Karina, muito obrigada. Então, vamos lá, então, prontos para fazer a lista? Então, começa anotando ali a importância de fazer essa lista, que é para ativar o poder do foco no nosso cérebro, certo? Eu estava olhando para a imagem aqui, vou olhar mais para vocês. Muito bem, quando você fizer a lista, então, depois com toda a calma, refletindo, se você é casado, enfim, tem namorado, família, pode fazer essa lista em conjunto também com eles, nos quesitos que são para todo mundo, né? E é muito importante que todos saibam, né? As pessoas que estão mais convivendo com você saibam dos seus objetivos para também ajudar nesse processo. Então, muito bem. Então, quando vocês fizerem a lista, vocês vão ver lá vários tópicos. Quem tem dificuldade de fazer lista e não consegue pensar e escrever porque está, de repente, mais perdido, nem sabe o que quer da vida ainda para o próximo ano, pode fazer um outro exercício. Então, é a segunda dica. Vocês podem fazer um cartaz com uma cartolina mesmo, pegar um monte de revista e ir olhando essas revistas e recortar imagens que tenham a ver com o que você quer. Então, você não precisa ir na revista procurando um carro X. Você pode deixar que a revista te mostre milhões de opções e você decida daí qual opção você quer. Aí você pode pôr de tudo, de bens materiais a desejos, de viagem, de fazer cursos, de estudar, de conhecer pessoas, de ter um novo namorado, de pensar em ter um filho, ver uma figura de um bebezinho e recorta, um novo emprego, uma oportunidade de trabalho diferente, tudo isso está valendo. Tudo isso vai ajudar você a identificar o que é importante para ti nesse momento. E se a gente não faz esse exercício... Oi, Alexandre, obrigada, que legal. Ricardo entrou, meu agente, que faz as minhas super artes, né? Que amado. Ele que fez essa arte de último minuto aí hoje da live que eu invento moda, e aí ele entra na pira junto comigo. Ele, então deixa que eu já vou fazer a arte aí para aparecer pra galera, que vai ser hoje às 20 horas. Muito obrigada, Ricardo. Então, de novo, ou você escreve a lista do que você quer realizar em 2017, ou você vai para revistas e recorta todas as imagens que você quer, se você já sabe o que você quer. Se você não sabe ainda o que você quer, não está muito claro, você pode usar essa fórmula das revistas mesmo, mas fazer de uma forma, deixar o teu inconsciente falar. Normalmente ele sabe mais do que o nosso consciente. Então, olha para as imagens da revista e vê o que chama a tua atenção. Que tipo de coisa tu gostaria de ter, ou de ser, ou de fazer em 2017. Então, você está lá folheando a revista, daqui a pouco vem uma imagem de um lugar na Europa, de um lugar em qualquer lugar do mundo, enfim, de onde você quer viajar, você, isso me interessa. Recorta e coloca lá. Daqui a pouco aparece um super carro esportivo, não sei lá o que se pode ter de desejo em relação a carro, e aí você até pensa, mas eu não vou ter dinheiro para isso. Não importa, agora não é a hora de julgar, agora deixa a tua imaginação correr para que tu escolha tudo que tu tem vontade. Oi, Kelly, entrou agora também, minha clientinha, minha amiga. Então, deixa o teu cérebro escolher o que ele vai focar com base nessas imagens que você vai recortar. Então, de novo, para quem está entrando agora, formas de fazer lista para 2017. Ou escrever num papel essas listas. Olha a minha sogrinha aí. Oi, Mauri! Queridona. Fazer a lista. Então, vou parar de falar os comentários agora, senão eu não me concentro. Fazer a lista, então, escrita.
fazer recorte de imagens e colar numa cartolina, ou deixar para recortar as imagens que vierem para você ver o que realmente te importa e que você quer ter em 2017. Sem julgar, galera. Agora é só o momento de reunir todas essas informações. Estão anotando? Estão conseguindo prestar atenção? Oi, Elisete! Eu não estou prestando atenção porque cada hora entra um que eu tenho que cumprimentar. Então, feito essa lista, vocês vão começar então a ativar o poder do seu cérebro no foco destas coisas. Então não se surpreendam se vocês começarem a prestar atenção nesse tipo de assunto que vocês escolheram e começarem a surgir oportunidades, surgir informação sobre aqueles tópicos. É aquela história, né? A mulher quer engravidar ou, enfim, pensa que está grávida, começa a ver um monte de mulher grávida na rua. Tudo isso é um sinal de que o poder do foco do teu cérebro está super acionado e está funcionando. Então, façam esse teste. Coloca tudo no papel, depois me conta se realmente não vai começar a aparecer essas informações todas para vocês. Bom, feito a lista então, feito a cartolina, esse cartaz com todos esses desejos, é importante tirar do papel, né? Aí, com tudo isso, o que você faz? Você espera de braço cruzado que as coisas comecem a acontecer? Não, né? Não dá para ter esse milagre ainda. O que você vai fazer? Pega cada uma das coisas que você colocou na lista. Oi, Nath! Pega cada uma das coisas na lista que você colocou e do lado você vai colocar quais são as ações que você precisa tomar para aquilo acontecer de verdade. E para tomar essas ações, é importante vocês pensarem nas microações. Então, por exemplo, assim, você quer ir fazer um esporte. Você não sabe ainda qual esporte você quer fazer. Aí, o que você vai fazer? Coloca então, quero praticar esportes, eu quero ter uma vida saudável que inclua exercícios. Foi uma das tarefas aí que vocês querem cumprir em 2017, vamos supor. Como que vocês fazem para tirar isso do papel? Porque muita gente simplesmente faz o planejamento e depois não entende como é que não aconteceu nada daquilo. Mas eu vou explicar por que às vezes não sai do papel. Porque para sair do papel tem que ter essas microatitudes. Então, microatitudes é micro mesmo. Por exemplo, eu tenho que pensar em exercícios que eu quero fazer. Então, vou colocar ali a primeira ação. Pensar qual exercício eu quero fazer. Então, se eu quero fazer academia, por exemplo, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que selecionar um dia e uma hora para, não sei, ligar para várias academias, pesquisar na internet, ver qual é a academia que está mais perto da minha casa, do meu trabalho, qual que seria a logística para eu conseguir ir na academia. Aí depois disso tem que ver, então, quais são os valores, quais são os dias da semana, qual a disponibilidade de horário. Então, vejam que são muitos passos para cada ação que você colocar no papel. E esse é o grande segredo, porque se a gente não colocar os micropassos, a gente não sai do chão mesmo, porque a tarefa fica tão grande, tão monstruosa, que parece inatingível, parece que você não consegue nunca chegar lá. Então, imagine que vocês estão subindo uma escada, né? Tem um objetivo lá em cima e vocês têm que subir degrau por degrau para conseguir chegar lá. E aí que dá um dos maiores boicotes, que é a pessoa não tirar do pensamento aquele desejo. E aí vocês imaginam, vocês estão subindo, olhando para cima lá para subir a escada. Só com a força do pensamento, vocês conseguem chegar lá em cima da escada? Não, né? Normalmente não. Ainda não, pelo menos. Então, o que precisa? Precisa de uma atitude, de uma ação. Então, a ação que vocês vão tomar para chegar lá em cima é o quê? É estipular esse passo a passo. Vocês entenderam? Tá tudo tranquilo até agora? Então, com alguma dúvida, vão me escrevendo aí que eu vou olhando. Então, para tirar do papel. Aí, o Leonardo falou também ali nos comentários de uma viagem para um mochilão para a Europa, né? Quais são os passos para realizar um mochilão? Então, primeiro vamos supor, como eu fiz, por exemplo, quando eu fiz a minha viagem, eu planejei os lugares que eu gostaria de conhecer. Mas eu não quis planejar, por exemplo, quantos dias eu ia ficar em cada cidade, ou como que ia ser o meu trajeto para a próxima cidade, porque eu queria sentir
o momento. Se eu quero ficar 5 dias na Escócia e 1 em Londres, porque eu já achei que estava bom, enfim, eu queria ficar livre para isso. Daí você tem que prestar atenção aí. Daqui a pouco você tem 10 dias para fazer um mochilão, tem que ser mais organizado. Então, primeira coisa, pensar em que cidades que são importantíssimas, que não podem faltar. Segundo, pesquisar como é que é o tipo de transporte entre elas, para que você não perca tempo fazendo o transporte. Daqui a pouco é avião, é trem, é ônibus, enfim. Que opções de hotel você está pensando em gastar? Qual que é o teu budget, né? Budget é o limite diário que você tem de gasto disponível. Então, organizar todos esses passos para depois conseguir verificar se é possível. Se não é possível, quanto você vai ter que trabalhar para economizar, para juntar grana, para daí conseguir ir, né? Isso vale para todos os outros processos. Se vocês querem comprar um carro, um apartamento, se querem qualquer coisa que vocês precisam adquirir, que precisa de recurso financeiro, tem que ter esse planejamento. Tem que ter esse planejamento muito detalhado. Então, falamos aí de exercícios, de viagem, de compra de bens. Isso tudo, então, tem esse passo a passo super detalhado que é como vou fazer, como é que vai acontecer e aí decidir, dependendo de toda essa hipótese, quando é que vai acontecer. Porque porque as pessoas querem colocar lá, eu quero viajar em maio. Tá, só que daí, quando começa a fazer o planejamento, vê que maio não vai dar. Então, fica perdendo tempo, se frustra, porque daí viu que lá em maio não vai dar ainda. Então, o melhor é começar por como você vai fazer essa viagem, como você vai organizar a compra do carro, do apartamento, do bem que você quiser, enfim. Para daí, quando você vê, bom, em julho eu vou ter todos os recursos na mão, aí sim você marca a data para julho. E aí já compra de preferência a passagem agora, né? Então, são vários pequenos passinhos, como vocês podem perceber, mas fazendo isso não vai ter erro. Dúvidas? Pessoal que está entrando agora, estou falando, estou no planejamento, vou retomar um pouquinho aqui para a galerinha. Fazer o planejamento para 2017, vocês podem fazer com uma lista, escrever tudo que vocês querem para o ano, ou usar uma cartolina e colar imagens de revistas, de coisas que vocês querem. Ou ainda, se vocês nem sabem o que vocês querem para o próximo ano, use esse mesmo objetivo de pegar revistas e recortar, mas de uma maneira aleatória, sem muito julgamento. Tipo, deixa a revista vir e aí você olha e vê o que te interessa. Deixa mais livre, assim, não vai tipo, eu quero um carro, vai lá, procura o carro. Se você não sabe o que você quer, olha a revista e vai vendo o que te chama a atenção para daí recortar tudo e colar no seu cartaz. Depois que você fez isso, vem para as atitudes, porque só pensar naquilo não vai te fazer concretizar nenhuma das tarefas, das ações. Então, você vai fazer as microações para cada tarefa que você quer, para cada bem que você quer construir, ou se você quer, então, estudar, se você quer fazer um MBA, uma pós, iniciar uma faculdade, tudo isso tem um passo a passo. Desde ligar para a universidade para saber como é que é o mestrado, o MBA, o que você precisa fazer antes, qual é o passo a passo, quais são as datas de inscrição. Tem muitos detalhezinhos quando você está na fase de estruturar suas ações, né? E aí que a gente se perde. Normalmente as pessoas se boicotam e não conseguem nem dar o próximo passo porque elas não pensam na microação que vai levar elas ao desenvolvimento da ação maior. E lembrando também que tudo isso vai funcionando em forma de lista ou de imagens porque o nosso cérebro, que tem a formação reticular, faz a função de foco. E aí ele vai focar naquele objetivo que você tanto quer, que você está escrevendo, que você está procurando, e essas coisas relativas a esses objetivos vão começar a aparecer para você, porque o teu cérebro simplesmente está focado nisso. Então, entre 1000 coisas que vai aparecer na sua timeline, no seu computador, na sua frente, na rua, o teu cérebro vai ajudar a focar só naquilo que você está buscando. E aí isso é muito, muito eficaz mesmo. Faz a gente não perder tempo com outras coisas que nem são tão necessárias assim. Bom, então fizeram a lista ou o cartaz.
Aí descreveram as ações minuciosamente, do passo a passo que vocês precisam dar para conseguir realizar aquilo. Muito bem. Agora vocês vão ver se é realmente possível, para daí colocar a data em cada tarefa que vocês colocaram. Por que que é muito importante a data? Porque se a gente não determinar uma data para aquilo acontecer, a gente vai deixando, porque afinal é todo ano que a gente tem, até 2017, então a gente vai empurrando lá para o mês de dezembro de 2017, porque ainda estamos no prazo, né? E isso é uma grande ilusão, porque se a gente não começa a planejar e começa a executar essas pequenas coisas hoje, elas não vão acontecer amanhã por milagre. Ela exige que aconteça esse passo a passo para que realmente dê certo, né? E aí vem outra sacada muito importante, que é ter uma recompensa diária já, curtir essa felicidade dessas coisas que você quer ter já no seu dia a dia. Tô adiantando aqui algumas coisas do meu curso, galera. Depois eu vou falar sobre o meu curso online, que vai falar desses temas também. Mas já vou dar uma palhinha aqui para vocês, que eu acho bem legal. Então, se você se determina, tá, beleza, eu quero fazer uma viagem para Europa, eu quero comprar um carro, eu quero, enfim. Você acha que você só vai ser feliz lá quando acontecer? Normalmente a gente é assim, né? Ai, quando eu perder 10 quilos, quando eu for viajar, quando eu tiver de férias. E não é, galera. A gente tem que ser feliz já desde hoje, agora, porque o agora é tudo que a gente tem. Vide esse acidente aí que aconteceu essa semana, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá. Então não dá para ficar caindo muito numa lamúria, não é meu objetivo aqui, mas é trazer para a realidade que a gente tem, que é só o hoje. Então, se você está programando essas atitudes e essas ações hoje, quando chega no final do dia, você faz um checkzinho na sua agenda, porque você cumpriu aquela partezinha do plano, já te dá uma satisfação. Então, vai fazendo isso aí. Muito bem. Feito isso, então, colocou data, tem que colocar também horário para as coisas, galera. Uma coisa é você dizer, amanhã eu faço. Mas que hora do seu dia que você vai fazer? Então, pensar nesse detalhe é fundamental, porque vai fazer o teu cérebro, que trabalha em blocos, que trabalha totalmente organizadinho, quadradinho, que precisa dessa instrução prévia para funcionar direitinho. Ele precisa saber, inclusive, o horário que você vai executar as coisas. Então, vamos supor que amanhã você vai pesquisar sobre o assunto da sua viagem ou sobre um curso que você quer fazer, enfim. E aí tu diz, amanhã eu faço. Só que aí chega amanhã, começa a atropelar o dia, começa a vir as várias tarefas que você tem e coisas que aparecem que você nem estava preparado. E quando vê, passou, tu já tá cansado no final do dia, já não fez nada. Daí, o que adianta, né? Vai pular para outro dia e não vai ter cumprido aquela tarefa, não vai se sentir recompensado e feliz, vai ficar frustrado e se sentindo culpado ainda por cima. Então, para evitar esse monte de sentimento negativo, organiza já. Porque aí, se você determinar que às 11h30 da manhã você vai fazer aquela pesquisa, pode cair o raio que o parta, que você tem aquele compromisso com você. Isso é muito, muito importante. Porque é a forma que você tem de controlar a si mesmo e controlar o seu foco. Porque também ter foco é saber dizer não para as 8.000 outras coisas que aparecem no nosso dia a dia, né? Então, comprometa-se consigo mesmo, para que até que você não cumpra aquelas tarefas que você estipulou para o seu dia, você não vai parar e nem vai olhar para mais nada. Outra coisa interessante sobre o foco é o nosso cérebro precisa de pelo menos 10 minutos para voltar o foco àquilo que a gente estava fazendo antes. Então, imagina se a cada pouquinho você vai lá e dá uma olhada no Facebook, vai lá e dá uma olhada na internet, vai lá e toma um cafezinho e volta. Isso tudo faz com que você perca o foco, e daí pensa a cada 10 minutos que você volta, quanto tempo você perde para recuperar a concentração naquela tarefa que você estava fazendo. Então, é importantíssimo também, quando começa uma coisa, baixa um pouco e faz aquilo até o final, para não ficar perdendo tempo, né? Bom, e feito isso, você vai perceber que construiu aí uma lista enorme
de desejos, de atividades, de ações que você tem para executar e data e prazo. Então, isso é um planejamento completo, galera. Se você tiver que fazer um planejamento, não adianta ser só colocar lá no papel a listinha do que você quer e deu. Tem que fazer toda essa questão de fazer com consistência, fazer com verdade, é um planejamento sério, galera. É um planejamento do ano. Se você o seu ano é uma folha em branco. Se você não escrever nada lá, vai ser a velha história da Deixa a Vida Me Levar, lá da música do pagodeirozinho lá, que eu esqueci o nome agora. E deixa a vida me levar e ela te leva mesmo, te leva para onde ela quiser. Então não fica à mercê, sabe? Toma as rédeas aí da tua vida e determina tudo que tu quiser. Porque tudo que tu quiser, tu tem condições plenas de realizar. Seja num curto prazo, seja num longo prazo, mas se você nunca colocar no papel, aí, meu filho, que você não vai realizar é nunca. Porque colocar no papel, colocar isso detalhado é o primeiro passo para as coisas saírem do pensamento. E outra coisa, quando a gente não tira do pensamento aquele desejo, sabe a função soneca do celular? É como se fosse isso, teu cérebro fica toda hora relembrando aquilo. Ah, mas tem que fazer aquela coisa, mas tem que fazer aquela coisa. E aí ele vai te relembrando porque ele não pode esquecer. Então pensa que perturbação também ficar com aquilo na sua cabeça. Por isso que eu uso muito a agenda e recomendo a agenda para todo mundo, porque aí você tira esse pensamento, coloca na agenda com data e hora, porque aí o teu cérebro para de querer te avisar daquilo, porque aí você já está seguro de que aquilo já está destinado com prazo e com hora. E quando você faz isso, você relaxa também, porque pensa quanto que é consumido da sua energia só tendo que ficar relembrando de coisas que você não pode esquecer. Lembrem sempre, galera, que o nosso cérebro ele é uma máquina perfeita e a gente tem que conhecer ele para daí conseguir direcionar o melhor funcionamento dele. O nosso cérebro é como se fosse um funcionário nosso, um colaborador. Só que sem diretriz, ele é um trem desgovernado, ele faz o que quer e normalmente vai ficar baseado no medo, né? Porque o cérebro tem esse instinto primitivo que eu já falei aí em vários vídeos, que quando aparece uma coisa que é desconhecida, meu Deus, ele ataca o medo e o medo bloqueia, te paralisa, não te deixa reacionar para nada e impede que você faça as coisas que você precisa. Então, se você tem objetivos muito grandes e você tá com medo de conquistar eles, uma forma de perder o medo é detalhando passo a passo. Porque aí se você pensar que você tem toda uma viagem para planejar, ou toda uma compra de alguma coisa, ou toda uma transição de carreira, um novo caminho que você quer. Se você pensar que um pouquinho por dia você consegue fazer, e não tudo num dia só, isso vai te trazer muita clareza e vai fazer com que tu se sinta capaz de executar. Aconteceu comigo esse mês uma situação muito engraçada, porque eu falando isso e às vezes eu mesma esqueço, né? Porque quando a gente tá com o nosso cérebro, com o nosso medo ativado, a gente fica bloqueado de uma forma como se tivesse um sequestro da tua mente racional e não te deixa pensar com a razão. Augusto Cury fala muito isso no livro da ansiedade dele. Ele fala sobre o sequestro do eu. Então, quando você acessa janelas que são traumáticas, que são as janelas killer, o sequestro acontece porque ele não te deixa ter acesso à racionalidade do teu cérebro. Então, veja só, mesmo eu sabendo de todo esse passo a passo, eu entrei meio que em pânico essa semana, porque essa semana não, o início desse mês, porque eu tinha tanta atividade para fazer que eu surtei. E eu tava falando com meu namorado e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei se eu vou dar conta. E eu tinha 2 viagens, tinha treinamento, tinha a finalização do meu curso online, tinha muita coisa. E daí ele parou e me disse, ah, tá, Carol, é que tu vai viajar, ir pra academia, fazer o roteiro dos cursos, fazer a palestra, tudo no mesmo dia, né? E daí eu tive que parar e rir,
porque realmente eu não ia fazer tudo naquele dia e eu tava já desesperada. Então, olha como a gente é sacana com a gente mesmo, né? A gente se apavora aí e não consegue acessar o lado racional, que é entender. Um passinho de cada vez a gente vai conseguir chegar lá. Só que se a gente não determinar quais são esses passinhos, daí que a gente não chega lá mesmo, né? Tô vendo aqui os comentáriozinhos de vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu acrescentar. Vamos ver. Oi, Ricardo, tudo bem? Programação e planejamento são importantes, mas tem que sair do pensamento. Somente com ação, atitude e ativação é que podemos alterar o rumo das coisas. Exatamente o que eu estava falando. E já estamos em dezembro. Oh, meu Deus, coisa rápida que tá esse tempo, né? Se a gente não aproveitar e planejar, não sei o que vai acontecer. Olha as pessoinhas que compartilharam aqui essa live, que gratidão. Muito obrigada e vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Oi, Fabi. Oi, Bruna. Oi, Mel. Giovanni. Que legal. Oi, Vivi. Marcelo Menezes. Vamos lá. Chamar 10 dias de mochilão já é quase um paradoxo, mas hiper curtindo o vídeo também. Parabéns. Que bom. Então, mochilão pode ser de 3 dias, dependendo da sua intenção aí, porque depois que a gente começa a ter esse pensamento de mochileiro, tem uma página também sobre isso que é Trips and Tips, que eu comecei ela já há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer um mochilão, e aí tem várias dicas lá também. Depois eu deixo o link aí para vocês nos comentários. Você atinge esse espírito aventureiro aí do mochileiro e você pega a mochila e vai. Depois você vê onde é que vai dormir, ou como é que vai comer, enfim. Só que isso, óbvio, exige um grau de desprendimento aí, que não dá para ter muito apego, então é um nível hard já de mochileiro mesmo. Mas dá para fazer sim. O que mais que tá aparecendo aqui? Vamos ver. Oi, Uli. Oi, Victor. Desde Chile, hablando. Que tal? Muito bem. Deixa eu ver o que mais, galera. A Elisete. Alguém mais quer me perguntar alguma coisa sobre planejamento? Tinha alguém mais que colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Alguém mais falou de mochilão. Leonardo me falou que o ruim é planejar a parte financeira. Então, Leonardo, não é ruim planejar a parte financeira, o ruim é se dar conta que tem que planejar para fazer aquilo acontecer. Isso que deixa a gente chateado, porque a gente gostaria de já ter o dinheiro na mão e ir, né? Então, pensar que a gente tem que planejar já dá uma canseira na gente, né? Mas não dá para desistir. O legal é que muitas vezes, quando a gente planeja, a gente desmistifica aquilo que estava um bicho-papão na nossa cabeça e simplesmente pode ser muito menos. Um exemplo disso é, por exemplo, essa viagem que eu fiz de 40 dias para a Europa, eu gastei, acho que foi uns 19 mil reais em tudo. Eu fui sozinha, fui com toda a economia do mundo, fazendo refeição, tipo, comprando coisas no mercado para comer, não fazia refeição fora toda vez, dormia em quarto com 3, 4 pessoas, não fiz assim uma coisa luxo, super luxo, e nem por agência de viagem. Então, se precisarem de dicas aí de viagem, me falem que eu gosto bastante desse tema também. Voltando, galera, então. Fazendo então a lista. As formas de fazer essa lista são 3, ou escrevendo ou através de imagens, se você sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você usa através de imagens, acionando o seu inconsciente para olhar aquela imagem na revista e ver se aquilo te atrai de alguma maneira. Nem que seja uma foto de uma cafeteira, se aquilo te atraiu, recorta e cola no papel. E é muito importante também, depois que vocês fazem toda essa lista, vocês organizarem por áreas da vida. Porque a gente só encontra o equilíbrio quando tá com pelo menos a maior parte das áreas da vida bem equilibradinhas. Nunca vai estar todas 100%. Às vezes a gente tá ok pro lado amoroso e o lado profissional não tá legal. Ou tá tudo bem no profissional e no amoroso, mas a saúde não tá legal. Então, são várias formas que a gente tem para equilibrar.
que é olhando que áreas da vida são importantes para você ajeitar nesse momento, quais os objetivos que você tem na área de desenvolvimento intelectual, de saúde e bem-estar, de realização pessoal, lado profissional, financeiro, vida amorosa, vida familiar. Quantas vezes a gente tem deixa o tempo passar, deixa a família tá segura, aqui tá ok, e não dedica um tempo para ver o que a família tá precisando. Daqui a pouco organizar algum passeio, organizar um fim de semana diferente. E é legal fazer essa atividade também, como eu falei, em família, se você está num processo de, enfim, construção da sua família, se você recém casou, se você já tem filhos. É legal pegar uma tarde, um dia, uma noite, enfim, e fazer esse trabalho junto. Porque daí você consegue também linkar os objetivos de cada um, né? São várias dicas aí legais. E também, galera, o que pode acontecer? Quando vocês se dão conta de tudo isso, quando se dão conta de tudo que vocês têm para fazer pela frente, pode dar algum bloqueio emocional. Porque aí vocês podem querer procrastinar, pode deixar, sabe, aquela coisa de deixa para amanhã, deixa que eu faço, não vai dar esse ano, deixa para o outro. E aí passou a vida e você não fez. Então, essa coisa de fazer tem um poder gigantesco desde que você não se boicote. E quando a gente se boicota, tem que olhar qual que é o fundo emocional mais embaixo. O que tá pegando de verdade? O que você tá com medo? Você pode ter medo de conseguir e depois perder, né? Medo do sucesso, depois como é que eu mantenho isso? Medo de ter a realização e aí você se sente não merecedor daquilo. Tem muitas coisas que são por trás aí dos nossos boicotes, né? Nunca é. As pessoas me dizem, é que eu tenho preguiça, porque eu não sou disciplinado. E nunca é isso, galera. Essa é só a superfície. Tem que olhar o que está mais embaixo que causa essa procrastinação, essa preguiça, essa falta de disciplina. Porque o nosso fluxo, ele seria para ser perfeitinho e contínuo. Simplesmente tu tem uma missão, tu vai lá e tu executa. Quando tu não consegue, presta atenção que tem bloqueio emocional na área aí. E aproveitando, falando em bloqueios, eu criei então esse curso que se chama Viva Sem Bloqueios. E eu fiz um compilado de todas essas informações que eu tenho visto, primeiro comigo mesma e depois com os meus clientes, né? Quando eu tive que fazer minha transição de carreira. Para quem não acompanhou a minha história, eu tinha até o ano passado 5 escolas de inglês sobre o meu comando, tinha franquia, né? De escola de inglês e tinha toda uma estabilidade financeira, toda uma estrutura pronta. E eu decidi vender as escolas e começar do zero na carreira de coach, de desenvolvimento humano, de treinamentos, de desenvolvimento. Voltei para a faculdade estudando psicologia e eu tive muito medo, mas eu tive uma ajuda de um coach na época que me ajudou a planejar todo esse passo a passo, como eu estou falando com vocês agora. E quando eu planejei, aí eu vi o tanto de bloqueio que eu tinha. Aí eu usei várias técnicas e várias formas de desbloquear isso. E isso não dá para eu passar numa live, num curto período assim. Então eu vou deixar para vocês o link para vocês se cadastrarem na palestra inaugural. Que daí dessa palestra eu vou explicar melhor sobre o curso. E aí vocês vão decidir se quem quiser, enfim, quem achar que é interessante pode comprar e se beneficiar dessas técnicas e ferramentas para se desbloquear, caso você não consiga cumprir as suas metas sozinho. Então, a palestra que eu decidi fazer inaugural é justamente isso, né? Os 5 erros que a gente comete, quase nem percebe, que nos levam à sabotagem e não nos deixam chegar nos nossos objetivos. Então, eu vou explanar sobre esses erros, vou falar como sair deles, e aí depois eu vou explicar um pouco mais sobre o cronograma do curso, sobre toda essa função que vai acontecer para quem tiver interesse, porque realmente a gente às vezes sozinho não consegue dar o próximo passo, né? É aquela velha história que o ser humano é uma ilha e para ver a ilha a gente precisa sair da ilha. E quando a gente tem uma ajuda externa, às vezes é mais fácil. Então, eu vou deixar para vocês aí o link depois em cima desse post dessa live,
para vocês se inscreverem, quem tiver interesse. Eu não sei se eu consigo colocar aqui nos comentários. Vamos ver o que mais que estão me dizendo enquanto isto. A Anne. Quero conversar contigo melhor, preciso fazer um planejamento, necessito da ajuda de uma mentoria. Que legal, Anne, vamos fazer sim, com certeza vamos fazer. É só me chamar em inbox também, quem quiser fazer. Eu normalmente atendo por Skype, quem não é aqui de Caxias do Sul, ou presencialmente. Eu tive bastante procura esse mês de dezembro, me surpreendeu, porque eu achei que dezembro ninguém ia querer começar nada. E eu tive bastante procura, então eu posterguei as minhas férias lá para março, para poder atender essa galera que vai começar agora em dezembro e janeiro, porque normalmente são 10 sessões, então são 10 semanas. Para fazer a galera já fazer a virada de ano com os planos todos em ação, já entendendo e se desbloqueando e partindo pro campo de batalha. E é isso, galera. Eu vou tentar colocar aqui aqui nos comentários, vejam aí, botei ali, minha aula online é gratuita nos dias 10 e 11 de dezembro e o link para se cadastrar. Por que, galera, se cadastrar? Porque são 9 opções de horário. Como é um fim de semana, é sábado e domingo, vocês vão poder escolher qual é o horário melhor para vocês. Daí vocês vão receber um e-mail com a programação para serem avisados no dia da palestra e não esquecer. E aí nessa palestra, então, eu vou falar dos 5 erros, como sair deles e a explicação do curso para quem tiver interesse e precisa de ajuda aí e não quer fazer um processo de coaching individual comigo, pode usar esse método também, que é bem detalhado mesmo, com todas as ferramentas para se desbloquear aí dos seus medos e rumo ao sucesso. E é isso, galerinha. Já foi bastante tempo aqui de live, hoje é sexta-feira, tem que curtir ainda aí a sexta-feira. Obrigada, então, da presença de vocês online, dos comentários, dos coraçõezinhos e curtidas. E eu espero aqui o que vocês precisarem comentar ou quiserem falar, chamar inbox, também estou à disposição aí para vocês. Deixa eu ver o que então a galera tá perguntando. Ricardo, é a mesma do dia 30 do 11. Qual do dia 30 do 11? Ah, sim, que eu divulguei no dia 30 do 11. Sim, é o mesmo curso que eu estou divulgando. Então, vai ser dia 10 e 11 de dezembro. O que mais? Se vai ter outra palestra... Ah, que você não pôde assistir. Não existiu aquela. Era do dia 11 mesmo, dia 10 e dia 11. Ricardo, você vai poder assistir tranquilamente. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Acho que isso, galera. Alguém quer mais perguntar alguma coisinha? Senão, vou encerrar a live aqui. Com qualquer dúvida também, vocês podem rever lá desde o comecinho. Deixa eu ver aqui nos comentários. Acho que é isso, galera. Então, tá. Entendido, Ricardo? Te espero lá, então, ao vivo. Então tá, galera, muito agradecida aí da atenção de vocês, espero ter colaborado com a ideia toda do planejamento, que vocês coloquem em ação, depois deixem nos comentários se conseguiram, se tiveram alguma dúvida, e aí a gente vai conversando, certo? Um ótimo final de semana aí para todo mundo, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Boa noite, galera!